Voz, Estamos. imagem. Tá tranquilo, Miguel. Imagem, Tem mais alguém tentando entrar aqui, deixa eu som dar também tá bom. Beleza, beleza. Vou dar permissão bem aqui para uma pessoa que pediu para entrar. Vamos dar aqui por iniciada essa nossa terceira live do grupo de Astronomia, Ufologia e Espiritualidade. Então, a nossa ideia hoje é fazer uma discussão, ou um debate, né, mais apropriado o debate, sobre duas partes aqui pela qual a gente dividiu esse nosso debate aqui ao vivo. A parte 1, a gente vai tratar aí da astrofísica, e referente a quê? Referente às limitações impostas pelas leis físicas conhecidas para viagens interestelares. Então, a gente vai tentar tratar isso do ponto de vista da astrofísica, da cosmologia e das teorias vigentes, beleza? E a parte 2, a gente vai entrar aí no campo da ufologia. No campo da ufologia, nós vamos tratar de quê? Dos relatos de experiências com UFOs e um bate-papo acerca desses relatos e suas possíveis origens e explicações. Então, para a gente iniciar logo aqui numa tempestade de ideias e, vamos dizer assim, de informações que a gente tem a respeito da primeira parte, nós vamos tratar aqui inicialmente da viagem interestelar. Então, a viagem que pode ocorrer entre as estrelas, aí no espaço. A viagem interestelar é enormemente mais difícil, né? Pelas distâncias milhões de vezes maiores às estrelas vizinhas. Isso é a viagem interestelar, entre as estrelas. Já as viagens intergalácticas, né, de uma galáxia para outra, por exemplo, da nossa galáxia, a Via Láctea, para a galáxia de Andrômeda, que relativamente é a mais próxima em termos astronômicos, teriam distâncias ainda outro milhão de vezes maiores do que as viagens interestelares. Isso é fato. Né, isso é bem firmado aí no campo da astronomia. Por exemplo, a distância entre a Terra e a nossa Lua é de 1,25 segundos-luz. Com as tecnologias de propulsão atuais, uma viagem assim demora uns 3 dias. Há uma nave espacial viajando aí a 38.946 km por hora, que no caso aqui era o valor da velocidade que tinha a Apollo 11, a velocidade inicial. Uma velocidade que foi variando, né, nesses 3 dias de viagem, porque era necessário ter um controle dessa velocidade no momento em que foi feito o pouso na superfície lunar. Olha só, em 2006, a Voyager 1 ultrapassou as 100 unidades astronômicas, cerca de 14 horas-luz do Sol, e deixou o sistema solar, né? Está deixando o sistema solar. Então está aqui ela, né? Uma figura representando aí a Voyager 1. Essa distância, 100 unidades astronômicas, ocorreu aí quase uns 30 anos após o lançamento. Então, eu quero que vocês percebam, tenham uma ideia dessas dimensões, né, em relação à distância e velocidade. Conforme divulgado em setembro de 2013, a sonda saiu da heliosfera, né, que é essa região ao qual o sistema solar pertence, em que o nosso Sol é quem domina, em agosto de 2012, e já se encontra no espaço interestelar a mais de 125 unidades astronômicas, ou seja, quase 2 anos-luz de distância da Terra. Lembrando aí, né, gente, essa distância aí em 2013. Né, com um cálculo rápido, a gente pode estimar que distância ela se encontra agora em 2020. Mesmo assim, no estágio presente da tecnologia espacial, as mais longas missões não tripuladas, né, as sondas Voyager, têm uma vida útil estimada em aproximadamente 60 anos, metade dos quais já se passaram. Então, você veja aí, com a nossa tecnologia ainda que é incipiente, né, em relação a essas viagens interestelares, a gente tem esse problema muito grande em relação ao tempo, né? E também em relação ao aspecto financeiro de construção ou até de descoberta de uma tecnologia que possa ser usada para diminuir essas distâncias em muito menos tempo. Então, após esse prazo, né, o prazo que ele se refere aqui no texto é desse tempo aí, né, 60 anos.
sistemas vitais de tais sondas, como a geração de energia, começarão a falhar e não haverá possibilidade de reparos. Eventualmente, a comunicação se perderá. Será necessário um sistema de autorreparações automatizadas, focando o sucesso em missões não tripuladas. O sistema planetário mais próximo conhecido do Sol é chamado Alpha Centauri, situado a 4,2 anos-luz de distância. Eu acho que todos nós aqui conhecemos, né? A Voyager 1 é a nave espacial mais rápida já construída e pode alcançar uma velocidade de 77,3 km por segundo, o que corresponde aí a 278.280 km por hora, ou 0,0257% da velocidade da luz em relação à Terra. Então, gente, percebam esses valores, percebam quanto aquém nós estamos ainda de alcançar a velocidade da luz, né, com a nossa tecnologia. Ou seja, a esta velocidade, uma nave o que vem dizendo aí, né, no nosso texto, talvez seja mais rápida já construída, ela não chega a alcançar nenhum por cento da velocidade da luz. A tal velocidade, a viagem até Alpha Centauri demoraria aí 16.342 anos. Né? Não há, entretanto, nenhuma tecnologia capaz de levar espaçonaves às estrelas num intervalo de tempo razoável. As atuais teorias da física afirmam que é impossível viajar mais rápido que a luz e afirma-se que, se isso fosse possível, seria também possível a construção de máquinas do tempo. A relatividade geral, entretanto, oferece a possibilidade teórica de realizar viagens interestelares sem burlar as leis da física. Né? Por enquanto, é a teoria relacionada com o cosmos, em que a gente tem essas possibilidades à mão, pelo menos do ponto de vista matemático. Isso poderia ser feito, por exemplo, através de um buraco de minhoca, que, em teoria, não exigiria que uma nave atingisse ou ultrapassasse a velocidade da luz, pois haveria uma ligação através de uma ponte entre dois lugares distintos no espaço-tempo, criando um atalho. Então, esses objetos astronômicos, como um buraco de minhoca, né, que seria essa espécie de atalho ou de portal dimensional, né, ele seria aquele objeto que poderia, né, se pudesse fazer com que ele ficasse aberto por muito mais tempo, ou se a gente pudesse ao menos encontrar um candidato forte, né, através das observações, em que a gente pudesse ter um controle aí num futuro ainda muito distante, e uma teoria que pudesse, vamos dizer assim, manipulá-lo, né, seria possível criar esses atalhos e diminuir essas distâncias, né? Ou então, através de alguma coisa, de alguma teoria, de alguma descoberta que a gente pudesse, por exemplo, ter um controle da gravidade. Aí, aqui no calor da discussão, eu vou até abordar isso com vocês, se der tempo, né? Para falar a respeito de algumas teorias candidatas a isso, né? De controle da gravidade. Que poderia ser, de repente, aí a tecnologia envolvida nas supostas visitas dos nossos companheiros aí mais avançados do nosso planeta. Mas vamos para frente aqui. A ideia de naves capazes de alcançar as estrelas rapidamente, em relação à expectativa de vida humana, isso é importante, né? É bastante atrativo. Entretanto, isso requer algum tipo exótico de propulsão ou mesmo uma física exótica. Vixe, mano. Aí, olha só. Tá aí uma imagem mostrando a Alpha Centauri, Beta Centauri e Próximo Centauri, que é esse sistema múltiplo aí ao qual ela pertence. Se uma espaçonave fosse capaz de viajar a uma velocidade média equivalente a 10% da velocidade da luz, seria possível alcançar a Próxima Centauri em 40 anos. Bom, boa noite a todos, né? Sim, pode sim. Muito bom estar com vocês aí, pessoal. Muito bacana, viu? Sempre que a gente pudesse reunir, vai ser muito bom manter esse grupo assim, para a gente sempre manter esse contato, aprender um com o outro, né? E a gente precisa de ter um grupo assim, para a gente trocar ideia, até porque nós temos ideias que talvez só nós temos, né? É como a Ana Kalim falou, me senti até meio doida sozinho, agora tem um grupo assim para estar compartilhando.
Então, me sinto muito bem na presença de vocês, tá? E a gente puder ao máximo manter esse grupo, né? Então, Miguel, dentro das questões que você colocou, você fez uma síntese, né? Você fez assim vamos dizer, um resumo, um apanhado do que nós temos hoje, do que é o nosso entendimento hoje, tanto de astrofísica como da própria física normal, e por que não dizer tecnologia, né? A questão da propulsão, né? Porque para que nós possamos ter uma viagem interestelar ou intergaláctica mesmo, é muito complicado. Com a tecnologia que nós temos na Terra hoje, não tem a mínima condição. A gente vê que é muito complicado, até para a gente ir até Marte, é uma complicação muito grande. Vamos resumir, até na Lua, para a Lua o aparato é tão complicado que ainda hoje as pessoas têm dúvida se realmente o homem foi ou não foi na Lua, né? Pela questão da tecnologia complicada. Você fez esse apanhado, então assim, o que está na cara para todos nós, o que a nossa ciência moderna nos fala, é que esses nossos visitantes, esses nossos irmãos que vêm das estrelas, porque nós sabemos que o fenômeno UFO é verdade. Isso aí não tem para onde, nós não temos como explicar. Através da nossa tecnologia, do nosso conhecimento, não temos como explicar. Mas esses seres que vêm de outros mundos, outras galáxias, ou até mesmo de outras dimensões, com certeza eles têm uma tecnologia, uma ciência, um conhecimento que ultrapassa tudo isso que você nos colocou ainda agora, que é exatamente o estado atual do nosso conhecimento. Então, assim, o que eu tenho de falar é isso, é que nós não temos nem como dizer assim, é verdade ou não é verdade. Não tem como comprovar. Pelos dados da nossa tecnologia, é muito complicado, da nossa ciência é muito complicado. Mas uma coisa é certa, o fenômeno é verdadeiro e só nos leva a crer que esses seres têm um conhecimento, sem sombra de dúvida, mais avançado do que nós em relação ao cosmos, em relação até à estrutura íntima da matéria também, viu? Aí alguém mais fazer algum comentário? Opa, eu vou querer fazer um. Tá dando pra ouvir meu áudio, Miguel? Opa, Opa. tá dando proveito. Tá, Boa noite a todos, pode falar. pessoal. Como o meu colega acabou de falar, é muito bom estar aqui nesse grupo, né? Saber que pessoas como eu andam pensando sobre esses temas, porque às vezes você está repleto de pessoas ao seu redor e que não tratam, né, de temas tão relevantes como são esses que a gente acaba conversando nesse grupo. Enfim, uma das limitações que ocorrem sobre essas viagens interestelares, como o próprio Miguel falou, é justamente a nossa vida, né? Que a gente vive, por exemplo, em torno de 100 anos, né? Alguns não chegam nem a 70. Enfim, eu vejo muito em séries, em filmes que tratam sobre essas viagens interestelares, que eles abordam essa questão do tempo que leva para chegar de um planeta até outro, de uma estrela até outra. Eles falam muito do chamado sono criogênico. Eu queria saber de vocês, amigos, vocês aqui do grupo, se vocês conhecem como é que hoje em dia, com a tecnologia de hoje, está o desenvolvimento de uma tecnologia a respeito dessa espécie de sono criogênico, em que, por exemplo, uma pessoa ela entra dentro de uma incubadora e ela conserva os sinais vitais por um tempo extenso. Por exemplo, passa 40 anos e a pessoa continua com a mesma vitalidade. Queria saber de vocês, se vocês sabem atualmente como é que a ciência trata essa questão. É isso. No caso, se o Miguel quiser conversar a respeito disso, se ele sabe alguma coisa a respeito. Certo. Se algum amigo, né, tiver alguma informação a respeito, porque até onde eu sei, existem grandes limitações em relação ao congelamento, né? Pessoas que, por exemplo, estão com algum problema de saúde, mas que possuem muitos recursos financeiros, né?
elas têm feito essas, vamos dizer assim, essas tentativas, né, de congelamento. Na verdade, já existem inúmeros milionários aí que estavam como pacientes terminais com câncer e outro tipo de problema de saúde, que decidiram, né, e com a anuência aí dos familiares de se congelarem, né, de ficarem congelados aí até um futuro distante, quando de repente a nossa medicina muito avançada puder estar aí os descongelando para a cura, né. Mas a gente poderia aqui questionar, gente, em relação, por exemplo, aos nossos corpos, né, ou às leis que limitam a vida física aqui no nosso planeta, né. Eu acho que isso deve ser considerado, né. Nós que no nosso grupo a gente considera o aspecto biológico, aliás, o aspecto espiritual, né, a gente costuma estar tratando isso também sob o ponto de vista aí da sobrevivência, né, ou do tempo de vida que nós podemos estar aí usufruindo enquanto estamos aqui nesse planetinha, né, na Terra. Por quê? Porque as informações que são passadas aí do plano espiritual para nós aqui no nosso planeta diz respeito a uma programação de vida, né, reencarnatória, né, que não permite que nós avancemos muito no tempo aqui no planeta. Então, sei lá, de repente uma pessoa que tem uma programação de vida aí para 100 anos no máximo, ou 90 anos, né, porque tem aquela carga de vitalidade ali presente no perispírito, e aí eu estou pedindo licença aqui para usar os termos, a terminologia espírita, né, para falar do corpo espiritual, e outros termos aí que eu posso estar citando aqui, que de repente pode não ser de conhecimento de todos, né, mas enfim, vou usar os termos aqui para até centrar o nosso pensamento em relação a essa questão. O fato é que, por exemplo, sob o ponto de vista espiritual, existe essa limitação, né, que tem a ver com a ligação espiritual com o corpo, e do ponto de vista físico também, né, porque existe um fenômeno químico, físico, né, biológico, que é a entropia. Então, nós estamos o tempo todo em trocas de energia e de massa com o meio, e essas trocas, elas permitem que os nossos corpos possam estar aí, de certa forma, tentando vencer a entropia, que é a grandeza que mede aí a desorganização dos nossos corpos, né, de qualquer sistema. Então, num sistema fechado, essa desorganização sempre tende a um máximo, e aí a gente tem a entropia positiva, mas num sistema aberto, como os dos nossos corpos, dos seres orgânicos, dos seres vivos, essa desorganização, ela é alentecida, ela se torna mais lenta, né? Ou seja, justamente por causa dessa troca. Os nossos sistemas biológicos, eles são, dos nossos corpos, né, são negentrópicos, ou seja, negam a entropia. Na verdade, faz com que a entropia ela ocorra de forma mais lenta. Só que no final ela sempre vence. Então, assim, a gente não tem ainda, vamos dizer assim, um controle disso, né? Porque não é uma coisa que depende diretamente da ação humana, né? Ou seja, está presente na natureza e acaba sendo uma limitação imposta, né? Então, se vocês me permitirem, por uma rápida pesquisa aqui na internet, a gente pode até ver isso como uma das limitações também para as viagens interestelares. Pronto, ótimo. Pois olha só, esse texto aqui dá uma coisa muito fácil que a gente pesquisa rapidamente aí na Wikipédia, né? Ele vai tratar disso aí, né? Dos tipos de viagens. É uma viagem interestelar lenta, né? E normalmente se faria uso aí de tecnologia de propulsão, né, já disponíveis. Aí fala aí de naves multigeracionais, né? E sobre isso que ele acabou de questionar, né, vem a tal da animação suspensa, né, que a gente vê aí até nos filmes de ficção científica, né? Então, a questão da hibernação, né, da preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece? Quando a gente está em estado de hibernação, a gente está em estado de preservação criogênica. O que é que acontece?
Aí, olha só, tem essa informação aqui, ó. Atualmente, nenhuma das técnicas propostas, né, de preservação criogênica está disponível, mas elas são preferidas pelos que defendem o uso de naves dormitório, nas quais os passageiros ficariam inertes durante os longos períodos de tempo de uma viagem interestelar. Mas aí eu já entraria com aquela mesma discussão que a gente acabou de colocar aqui no comentário, certo? Né? Será se, durante o período longo em que essas pessoas seriam descongeladas, elas teriam a oportunidade de viver novamente, né? A gente poderia perguntar, elas poderiam, sei lá, durante o tempo, vencendo aquela programação de vida que ela tem, tudo, vencendo esse período, elas poderiam desencarnar durante o congelamento, durante a viagem, e aí no momento em que elas fossem ser descongeladas e tudo, elas não teriam mais vida, né? Então essas coisas, elas podem ser questionadas aqui, né? Aí tem, na animação suspensa, tem a expectativa de vida estendida, né, que seria uma outra possibilidade. E aí tem esse cientista aí, Aubrey de Grey, que ele defende essa abordagem, né? Segundo ele, seria possível estender a expectativa de vida humana até milhares de anos, através do uso de engenharia preventiva ou reparativa em nível celular. Tal técnica, entretanto, ainda não está disponível e é pouco provável que tenha sucesso. Aí seria o caso aí da engenharia genética, né, entrar com alguma possibilidade a nível celular em relação a isso. Isso possibilitaria uma única tripulação numa viagem interestelar, mas os efeitos psicológicos e biológicos de uma viagem tão longa ainda seriam um problema sem solução. Então eu quero até que vocês vão aí refletindo, né, vão aí relacionando todas essas implicações, essas dificuldades, né, que essa viagem mais longa, ela pode estar aí nos proporcionando, né, o ser humano. E embriões congelados, né, uma missão espacial robótica que carregar certo número de embriões humanos é outra possibilidade teórica. Esse método de colonização espacial requer, entre outras coisas, o desenvolvimento de um meio artificial que simulasse as condições do útero, o que permitiria uma gestação. Aí já entraria a questão de gerações, né, durante viagens longas. Quer dizer, pessoas que iniciariam aquela viagem interestelar e tudo, elas poderiam, durante a viagem, estar desencarnando, estar partindo da vida e tudo, mas aí já permitindo aí uma nova geração, né, em condições semelhantes ao do útero. Além disso, seria necessário um maior desenvolvimento da robótica. Há ainda o problema de como educar crianças que desenvolveriam, né, se desenvolveriam a distância tão grande da Terra, que a comunicação entre a nave e o nosso planeta levaria anos ou mesmo vários séculos. Também devemos nos perguntar como explicaríamos a tal indivíduo o que ele deveria fazer, né, qual seria a sua missão. A questão psicológica, portanto, ainda persistiria nesta abordagem. Então, isso no que diz respeito, né, a essas longas viagens, viu, gente? Né, algo que deveria ser superado aí, por exemplo, nas viagens interestelares rápidas, que a gente teria que entrar em outras questões, uma física exótica, né, foi citada lá no início da apresentação, né, teletransporte, né, uma coisa que recentemente, inclusive, já saiu uma notícia de que um grupo de cientistas já teria conseguido fazer teletransporte com um corpo maior, né, um corpo de dimensão maior. Então, essas coisas, a gente imagina que futuramente, né, a gente possa estar desenvolvendo isso, né, e tentando romper essas dificuldades. Miguel. Oh, Miguel, e aquela tese oi. lá, e aquela tese que tem do buraco de minhoca? Diga lá. E aquela tese do buraco de minhoca, o que é que tu acha? Sim, justamente, aí é tudo uma questão ainda teórica, Gregor. É só mesmo a matemática ali que vige, sabe? Não tem, você não tem nem observação, né? Observação astronômica e experimental de que eles existem realmente, porque é tudo no campo da especulação teórica ainda. Quer dizer, as equações matemáticas da relatividade geral de minhoca, eles existem, né? Então existe a possibilidade matemática, através da teoria da física moderna da relatividade geral, principalmente. Mas comprovação, a existência e tudo não existe, ainda não está dentro da possibilidade humana ainda. Alô, Miguel?
Opa, Meu microfone está liberado? Bernardo. pronto. Diga lá, Bernardo. Com relação ao que o colega falou do sono criogênico, né? As pesquisas, eu li algum tempo atrás, já faz algum tempo, mas só os russos têm esse conhecimento, por enquanto, assim, mais avançado. Essa Ótimo. questão de congelar, de enviar embriões em uma dessas sondas que já colocaram alguns anos atrás, esses relatos. Tem aquele físico que escreveu o livro A Física do Cristianismo, se não me engano, é o Frank Porter. Eu li esse livro há muitos anos. E ele não acreditava nesse tipo de vida do sono criogênico, né? E também com relação às os nossos métodos de propulsão para enviar sondas para mais distantes, né? Distâncias bem maiores que essas, que foi a Voyager 1. Né? Ele acha que ele teve contato com o Bob Lazar e eles achavam na época, isso é em 2007, que se os americanos ou os russos, né, na época, União Soviética ainda, antes de 89, tiveram contato com naves extraterrestres, eles não conseguiram fazer a engenharia reversa. Ele acha que até hoje isso ainda não aconteceu. Né? E com relação ao sono criogênico, também é uma hipótese que ainda está distante. E do ponto de vista bioquímico, pelo que eu tenho lido e faz parte da minha área, eu acho muito ainda distante se colocar, se expandir vida congelada, né? Como já foi tentado com embriões, você citou aí alguns dos seus comentários, né? E ainda não temos assim uma definição se isso pode ocorrer no espaço, uma atmosfera diferente da nossa aqui do nosso planeta. Né? Era isso que eu, por enquanto, gostaria de frisar aí para o grupo. Ótimo, ótimo. Alguém mais gostaria de fazer um comentário a respeito desses aspectos aí que a gente já tratou, né, dessas dificuldades, dessa problemática toda ainda que envolve a nossa tecnologia, e não só a tecnologia, mas também financeiramente, né, eu acredito que para projetos tão ousados, né, nessas áreas, seria necessário aí grupos multidisciplinares, como a gente já conhece aí que já acontece no mundo, e também a junção aí de vários países, né, juntando as forças aí para que essas tecnologias possam ser alcançadas. O Bernardo falou, citando aí o Bob Lazar, que seria outro personagem que a gente poderia estar discutindo em torno dele, viu, porque ele traz revelações bombásticas em relação ao trabalho que ele realizou lá na Área 51. Inclusive, aí a gente já viu esses vídeos que estão aí disponíveis, né, entrevistas que ele já deu, inclusive na década de 80, quando ele resolveu botar a boca no mundo aí no trombone. E agora um vídeos mais recentes a ele, já com uma certa idade, mas ainda com a firme convicção, certo? Com a lucidez, porque alguém poderia questionar e dizer, não, o cara tava louco, tudo, mas não, o cara tá ainda no seu juízo ainda e firme ainda nas suas convicções. E, inclusive, fazendo as descrições, né, do que ele viu, né, das supostas naves que ele teve contato, com a engenharia, que era a área dele, em que ele trabalhou, citando novamente o elemento químico que estava presente, um elemento químico desconhecido na época, em 1989, e que hoje, até onde eu sei, parece que ele já foi descoberto, já foi aí sintetizado em laboratório, mas na época dele não havia, era desconhecido aqui na Terra, e que ele havia tido contato com esse elemento químico, que seria o combustível dos propulsores presentes na nave que ele analisou, né? E justamente a engenharia reversa, né? E se vocês me permitirem aqui, gente, eu queria colocar alguma informação a respeito do trabalho do físico maranhense, que é o Dr. Fran de Aquino. Né? Ele tem um trabalho teórico surpreendente,
eu que sou da área da física, eu fico embasbacado com a teoria matemática que ele explora na sua obra, e isso através de um artigo em que ele aparentemente parece ter descoberto a teoria que unifica o eletromagnetismo com a gravidade, que é a tão esperada aí pelos os físicos teóricos e experimentais, que é a tal da teoria quântica da gravidade. Então ele explora isso no trabalho dele, um trabalho incrível, em que ele descreve matematicamente, com uma matemática consistente, a sua teoria. Pois olha, esse livrinho dele aqui, ele está disponível na internet, é o Física dos UFOs. E aí tu olha aí pelo subtítulo, a gravidade sob controle. Então, o trabalho específico dele é justamente em torno do controle da gravidade. E ele escreveu esse livro baseado num artigo que ele publicou na internet, né, com a sua teoria. Os fundamentos quânticos da gravidade, os fundamentos matemáticos da gravidade quântica, que é a teoria que ele desenvolveu. Então, esse livrinho aqui, Física dos UFOs, está baseado na sua teoria, né? E é uma coisa interessante porque ela casa muito bem com esses fenômenos de UFOs que a gente vê por aí, ou seja, era como se fosse a descrição de como seria possível, né, a descrição matemática de como seria possível essas naves trafegarem e vencerem essas distâncias imensas, né, que nos separam. Então, eu vou aqui... É do cara da deixa eu ir bem aqui para a página 5, né, porque ele já vai direto no assunto aqui. Depois eu posso até estar disponibilizando aí esse texto aqui para vocês, né? Então, ele, no prefácio dele, que foi escrito aí em 2009, né, ele faz uma apresentação, e aí já na primeira parte, no primeiro capítulo, ele faz esse questionamento aqui, né? O universo foi criado só para nós. Aí ele vai colocando alguns dados, né, informações a respeito da quantidade de galáxias, né? Sabe-se que existem mais de 100 bilhões de galáxias, né, colocando esses dados aí relacionados com o universo nosso conhecido, que uma galáxia como a nossa contém aproximadamente 100 bilhões de estrelas, podemos estimar que existem, então, 10 sextilhões de estrelas, né, nessas 100 bilhões de galáxias. Então, ele vai colocando esses dados, né, fala aí a respeito da questão de moradas, né, de vida extraterrestre, né. Então, o que ele estima aí? Que 15% desse total, né, corresponderia aí a 1 sextilhão de estrelas com sistema planetário associado, e mesmo que só houvesse um sistema planetário habitado em cada bilhão, ainda assim teríamos no mínimo aí um trilhão de moradas no universo. Então, deixa só eu ajudar bem aqui o nosso colega aqui, eu vou só falar rapidamente aqui, gente. Aí depois vocês podem fazer os comentários, né? Então aqui, pois bem, aí o que mais que ele coloca aqui, né? Ele vai falar das primeiras tentativas, né, sérias de detectar possíveis sinais de rádio emitidos por outras civilizações, que foram realizadas aí pelo Observatório Rádio Astronômico Nacional de Green Bank, né, entre 1959 e 1960. É um trabalho que foi liderado por Frank Drake, ficou conhecido como Projeto OSMA. Então, Drake examinou 2 estrelas próximas, né, Epsilon Eridani e Tau 7, por algumas semanas com resultado negativo. Aliás, o que já era de se esperar, porque um resultado positivo seria mais difícil de ocorrer, que é acertar na loteria, visto que a Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e apenas em algumas delas devem ter um planeta habitado por uma civilização avançada, né? Então, no caso da civilização que emite os sinais de rádio ser pouco mais avançada que a nossa, é bem provável que ela já dispõe de um poderoso sistema para comunicação interestelar. Então, ele vai citando esses dados, essas informações, aí depois do projeto OSMA, houveram mais 6 ou 7 programas, todos de nível bem modesto, realizados nos Estados Unidos, no Canadá e na União Soviética. Ao que se sabe a respeito desse programa, nenhum deles conseguiu êxito.
Nos últimos anos, com os avanços na tecnologia, o trabalho de busca se intensificou e radiotelescópios gigantes, né, assentados no solo ou funcionando no espaço, têm sido utilizados nas buscas de sinais extraterrestres. A gente conhece aí o Projeto 7, né? A gente poderia citar, na época dele, estava ainda começando, né? Devemos ressaltar que a intensificação desses programas se deve não apenas aos avanços na radiotecnologia, mas principalmente porque cresceu a respeitabilidade pública e científica de todos os trabalhos relacionados com a vida extraterrestres. Então, isso é importante de citar, né? Pois bem, as espaçonaves que levarão o homem a planetas habitados ainda não estão disponíveis. Aliás, só recentemente estamos descobrindo a tecnologia para isso. Aí eu gostaria de citar, gente, aqui, e a gente poderia fazer esse link, essa conexão aqui com um físico, Fiusfa, o nome dele, né? Ele é alemão, e ele, inclusive, projetou uma tecnologia para isso. Então, a tecnologia já existe no papel. Esse físico, ele aparentemente parece ter trabalhado de forma independente desse físico, Franz de Aquino, que escreveu esse artigo, e ao qual a gente está lendo aqui o trabalho dele, né, nesse livrinho dele aqui, Física dos UFOs. Os dois realizaram um trabalho independente, mas aparentemente parece chegaram aos mesmos resultados teóricos, né, e matemáticos. Aí o que é que ele diz aqui? Olha, a grande dificuldade em deixar a Terra e seguir viagem no espaço é justamente qual? Vencer a gravidade. Para pousar e decolar em outro planeta, temos também que nos defrontar com a gravidade do planeta. Atualmente, para vencer a gravidade, a força motriz é o foguete. No espaço vazio, o foguete trabalha com mais eficiência do que a atmosfera. Porém, os gases que saem representam enorme perda de matéria. Como consequência, numa viagem à Lua, sem pousar, o veículo gastaria aproximadamente 95% de sua massa em combustível queimado, restante apenas 5% para a viagem de volta. O que aconteceu aí no caso das missões tripuladas da Apollo. Então, não é difícil perceber que com esse sistema de propulsão não poderemos ir muito longe. Por outro lado, devemos observar que enquanto o problema na decolagem e pouso da espaçonave é vencer a gravidade local, a ausência de gravidade na espaçonave durante o voo no espaço livre também constitui um enorme problema. E isso a gente não tinha citado ainda, gente, que é outra dificuldade, certo? A ausência, né, da gravidade na espaçonave. Ou a diminuição dos efeitos gravitacionais, principalmente se a espaçonave for tripulada. Somente se a gravidade no interior da espaçonave for igual à da Terra, a tripulação poderá se comportar de maneira semelhante à que se acha acostumada. Então, o que a gente pode especular se todas essas supostas visitas que a gente vem tendo aí desde épocas remotas e mais recentemente, o que a gente pode especular? Que essas naves, elas têm esse controle gravitacional e mais, eles conseguem controlar de tal forma que a gravidade no interior da espaçonave, ela fica também igual à gravidade aqui do nosso planeta. Então, olha só, o que é que ele diz mais, né? Podendo, então, servir, beber líquidos e tal. Poderia ainda deitar-se na cama e dormir, exatamente o que acontece com a gente com a gravidade normal, né? Todavia, o maior problema da ausência da gravidade é o efeito no metabolismo das pessoas, o que poderia acarretar grandes complicações para a saúde da tripulação durante a viagem, certo? Então, o que é que ele coloca aqui no início, né? Percebe-se, então, que a grande dificuldade a ser vencida é justamente essa aqui, ó, controlar a gravidade. Seria possível, de alguma forma, controlar a gravidade numa nave espacial? Diversos pesquisadores em todo o mundo trabalham no sentido de descobrir o controle da gravidade. A indústria aeroespacial tem gasto milhões de dólares perseguindo este objetivo. E aí ele não cita aqui a engenharia reversa, né, de forma direta, mas a gente pode pensar nela, né, quando ele cita aqui a indústria aeroespacial gastando milhões de dólares perseguindo isso. É justamente a engenharia reversa. Se existem civilizações extraterrestres mais desenvolvidas do que a nossa, já teriam ela descoberto um meio de controlar a gravidade? Há muitas décadas têm sido observados em diversas partes do planeta objetos voadores não identificados, comumente denominados UFOs, os quais parecem ter esse controle, devido a muitas situações de voos relatados, que são, gente, impossível, né?
impossíveis de serem realizados por naves aqui, né, aviões do nosso planeta. Há, contudo, grande polêmica quanto à veracidade das observações, mas é muito grande o número de observações e elas têm ocorrido frequentemente em diversas partes da Terra. Aí ele vai citar aqui pesquisa, né, sobre UFOs e tal, né, engenheiros, pilotos, né, que já perceberam esses objetos e tudo, né. Aí ele cita aqui o William Pickett, um astrônomo. Oi! Oi. É que tu tocou aí na questão dos comentários, né, de observações e tal. Não, só queria falar daquela Sim, sim. Operação Prato, né? A Operação Prato ali que teve, se eu não me engano, no Pará, na Amazônia ali, né? Que ali foi Sim. documentado, porque a Força Aérea Brasileira, né, a FAB, né, liberou apenas documentos, né? Documentos e tal, não liberou fotos. Eles fizeram filmagem e tal, tem muita evidência ali, tem muita ali, não tem como negar que ali é a aparição de UFOs, né, no caso, né, para nós e tal. Uhum. Se aquilo ali vier à tona, praticamente é uma prova contundente de que realmente é verdade, né? Pois é, Gregório. E aí você falando isso aí, eu me lembrei o seguinte, que veja que a leitura que a gente está fazendo aqui dessa primeira parte aqui desse físico, né? O cara é um físico, ele faz parte do departamento de física da Universidade do Maranhão, estadual, se não me engano, da UEMA. Aí só que assim, o cara parece que fica assim meio na obscuridade, sabe? A gente tenta alguma informação do sujeito, a gente não encontra e tudo. Só que é um cara que a gente percebe pelos escritos dele que ele é espírita, é físico, né? Tem um grande cabedal lá, né? É respeitado na universidade e tudo. E ele tem um grande conhecimento da física, é doutor em física. Eu não me recordo aqui qual é a área dele. Mas é um cara que defende, né, isso aqui, olha. Olha o que é que ele diz aqui no texto dele, ó. Creio que não devemos mais perder tempo discutindo a existência ou não dos UFOs. Agora o ponto fundamental é saber se já é possível entender seu funcionamento à luz do nosso conhecimento científico. Olha o que o cara diz, bicho. É uma coisa que me impressiona, sabe? Não seria algumas de nossas leis físicas casos particulares de leis mais gerais? Teriam os construtores dos UFOs conseguido controlar a gravidade? Aí eu me lembro, aí vem toda aquela polêmica em torno do Bob Lazar, da Área 51, né, desses relatos, e do que o cara fala lá, né, de forma técnica, como ele descreve a nave que ele viu, e usando todo o conhecimento que ele tinha de engenharia, que dizia, gente, não é possível, tal, não tinha tecnologia na época. Quer dizer, a gente vai raciocinando em cima dessas coisas, cara, e é uma coisa muito louca, sabe? Em 1980, né, que ele falou da questão do elemento 115, né, que o Isso. elemento 115, né, que na época para muitos químicos, sei lá, o pessoal não desacreditava, né, desse elemento. E hoje não, hoje está começando a se comprovar a veracidade do elemento 115, né. Eu vi até uma palestra de um cara aí falando sobre isso, é muito interessante. Eu acho que o caso do Bob Lazar é verdadeiro. O Justo. Alexandre Alzide, que estava presente lá na conferência da UFO aqui no Piauí, ele falou justamente sobre esse elemento, né? Falando a respeito do Bob Lazar. Não sei se vocês acompanharam a conferência dele. Inclusive faz parte do nosso grupo. Não sei se você acompanhou, Tá, Miguel. certo. Sim. O caso ponto é que eu muito... queria só... Pode falar. Sim, Pode continuar. sim, pode falar. Bom, Pode dar seguimento aqui? só um ponto aqui que eu queria destacar. Oi. Tem um livro que me Sim. chamou muita atenção. Esse aqui se chama Oumuamua. Ele é uma crônica sobre isso, né? Sobre essa questão de viagem interestelar e sobre essa questão de fim dos tempos, essas coisas. Posso até colocar depois no grupo a descrição do livro. Enfim, o que ele fala? Teve uma passagem que me chamou a atenção, que é levantando essa questão de que será necessário mesmo que eles saiam, que, por exemplo, um viajante interestelar, ele saia lá do planeta dele, que fica a milhões de anos-luz, e vir até o nosso, fisicamente, ou poderia ser que ele, por exemplo,
Eu vou ler até aqui uma passagem que é justamente o grande ponto do livro, que mostra mais ou menos o raciocínio a respeito dessa viagem que ocorreu. Situando vocês, foi basicamente o seguinte: chegou uma nave interestelar, e pousou nos Estados Unidos. Aí aconteceu uma confusão e tudo, porque a nave simplesmente pousou lá perto da Casa Branca. Enfim, o que aconteceu? Ficou toda uma discussão se bombardearia a nave ou não, porque tinham medo de uma invasão. E aí um ser humano começou a ter contato com um extraterrestre que estava dentro dessa nave. E aí ele disse mais ou menos o seguinte sobre isso. Vou ler bem aqui a passagem que a gente pode usar como reflexão. A nave que o senhor vê parada no parque, o que chamam de Oumuamua, que é o nome da nave, na verdade não é a mesma nave de Viracocha, que é o extraterrestre. Por consequência, ele e sua tripulação não estão ao alcance de nenhuma arma presente no arsenal americano. E aí ele continua falando, né? A nave de Viracocha encontra-se parada em um planeta distinto do nosso, situado em outro universo. Existe um portal ligando as duas realidades. Não se trata de uma nave tripulada, presidente, mas uma espécie de sonda necessária à abertura e estabilização do portal que me permite atravessar até a nave que se encontra no outro universo. É basicamente isso a passagem, dizendo que basicamente tem uma sonda que vem até o nosso planeta e através dessa sonda é utilizado para criar um portal entre esse planeta e o outro que está a uma longa distância. Queria que vocês falassem a respeito disso, vocês acham que é uma ideia viável ou não? A possibilidade de portais, aí através da relatividade geral, ela existe, né? Teoricamente. Assim como, por exemplo, existe em teoria, pelo menos aqui com o trabalho do professor de Aquino, essa unificação entre o eletromagnetismo e a gravidade. Porque é a tal da busca aí pela a teoria de unificação que vai unir a gravidade, que é aquela força que atua a longas distâncias, com as outras forças da natureza, e que, por exemplo, foi a busca de Einstein nos últimos dias de vida dele, e que ele não conseguiu, né, não conseguiu realizar essa unificação. E é também um primeiro passo para uma teoria de tudo, né? Então, a possibilidade dessa unificação existe, né? O trabalho desse físico aqui mostra isso, e do outro físico, esse outro físico alemão que eu citei no começo. E se existe essa possibilidade teórica também para um portal dimensional, né, para um buraco de minhoca, por que não pensar, né, que de repente, sei lá, exista aí essa tecnologia nesse universo imenso e que de repente uma civilização já tem esse controle, né? Então, esse portal, de repente, pode ser esse desenvolvimento tecnológico a partir dessas teorias, de repente, um buraco de minhoca, que seria esse atalho, né? E que ele já tem um controle, né? Então, assim, são coisas que a gente pode especular nesse sentido, né? Agora, assim, a gente não tem como dizer com firmeza, com certeza, né? Porque de certa forma, são revelações, né? São revelações, mas a gente não tem como comprová-las, né? O Miguel, Exatamente. Eu não assim que a gente poderia comprovar, né? Mas eu acho que, por exemplo, a ideia de haver, por exemplo, um elo entre os dois sistemas, né? No caso, para eles virem até aqui, seria necessário que tivesse algo aqui que ligasse. Por exemplo, o celular, como é que funciona? Você tem um aqui e tem outro lá que recebe, né? Então é necessário haver os dois para que haja a comunicação. Então, acredito que, por exemplo, essa questão de ter que haver algo aqui para que seja ligado os dois universos, eu acho que essa é uma possibilidade mais real do que simplesmente eu pegar e de lá abrir algo aqui, sendo que
Fechou teu microfone, tu aí. Basicamente isso mesmo. Só que eu acho bem... Oi. E aí, boa noite, eu posso falar um pouquinho? De haver a necessidade de um portal se abrir. Miguel, Pode falar, oi, sim, vocês aqui. O negócio em relação aos portais, eu li ultimamente, cara, sobre não tem um buraco negro que é o Sagitário, né? Que é não sei se você já ouviu falar, que é da nossa galáxia. E descobriram que o Sagitário, ele é muito radioativo, né? Ele é de uma radioatividade imensa. Só que ele não ataca objetos. Essa radioatividade não funciona para objetos que ficam acerca dele, certo? Pequenos asteroides que já passaram próximo ao Sagitário, viram que não ficou radioatividade nele, né? Então os caras estão tentando se aproximar, sei lá, tentar. Eu acredito muito nesse negócio que os portais o buraco negro tem alguma coisa a ver, né? Então eu achei muito interessante isso aí, cara, esse negócio do estudo da radioatividade. Também a coisa que eu li recentemente sobre o elemento 115 foi que o nome ficou Moscóvio, né? Vocês sabem que aquilo ali foi porque o último elemento da natureza é o urânio, que é o 92, né? Então, ali, eles bombardearam com urânio o americio, que é o 95. E aí chegaram ao 115. Entendeu? Aí botaram um nome que eu não lembro o nome, não sei o que, ônio. Eu não estou lembrado agora. E foi esse negócio dessa brincadeira russa. Aí, pois é, o Moscou já veio, ele botou porque foi descoberto na Rússia. Foi uma implosão no americio, né? Na Rússia. E aí, eu acho que isso aí foi mais, botar esse 115 aí, mais para humilhar o pobre como é que é o nome dele lá? Então, cara, pois é, pode dar segmento aí. O Bob Lazar, né? Eu acho que aí fizeram toda uma banalização na história do Bob Lazar, com esse negócio do Moscóvio, né? Eu li, é super interessante, né? Então, é isso aí, só dar ênfase a isso aí. Valeu, obrigado. Vou voltar aqui. Boa noite, eu queria também dar uma palavrinha aí, se possível. Eu gosto muito também dessa questão de astronomia, mas a minha pegada, digamos assim, é mais pela ciência. À vontade. Né? Pode falar. Pronto, então, aí eu assim, curto mais essa parte mais... Estamos. Mais pela visada da ciência, né? Pela visão da ciência. E eu acho muito interessante isso aí que vocês estão colocando. E assim, essa questão mesmo do tempo, que vai demorar para a gente chegar lá na estrela mais próxima, isso me faz lembrar daquele filme Interestelar, né? E lá nesse filme, ele mostra que, na verdade, o tempo é relativo, né? Como todos aqui já sabem. E, na verdade, o que a gente acha que vai demorar aí, sei lá, milhões de anos para chegar lá, quem está dentro dessa nave, o tempo pode passar aí bem mais lento, né? Com a velocidade maior, né? Então, ainda tem essa questão aí, mesmo de ter a criogenia, mas o tempo não seria o mesmo, né? Que da gente aqui da Terra. Pode ser que o cara chegou lá e acabou já tudo da raça humana, e ele chegou lá, digamos, sei lá, com 90 anos. Eu também, Heitor, eu considero muito, assim, as questões científicas, certo? E teóricas, principalmente da física teórica, em relação aos dados que ela tem nos fornecido aí em relação à cosmologia, astrofísica, principalmente através aí da teoria da relatividade geral, que é a teoria que vamos dizer assim, a síntese do conhecimento cosmológico e que permite novas descobertas, porque no âmago da teoria é possível várias previsões, certo? Inúmeras previsões. E a cada vez
o tempo avança, né, e na observação do espaço e tudo, essas previsões, elas vêm se confirmando, as previsões teóricas, né, e novas descobertas vêm acontecendo, né, e é interessante que, até hoje, nenhuma dos postulados e das previsões teóricas e matemáticas que vêm da relatividade geral, elas foram derrubadas, sabe? Pelo contrário, só vem se confirmando, né? Então, ondas gravitacionais, inclusive a constante cosmológica, que Einstein considerou o maior erro da vida dele, que ele teve que introduzir na teoria dele para fechar lacunas, né? Por exemplo, a questão da expansão do universo, que no primeiro momento ele achou absurda, né, e introduziu a constante justamente para tentar anular esse efeito, né, que emergia naturalmente das equações, mais tarde se confirmou, né, através de uma expansão acelerada. Então, quer dizer, são inúmeras as considerações, as previsões teóricas, e que só vem se confirmando. As próprias ondas gravitacionais que foram descobertas recentemente, né, também previstas teoricamente por Einstein, né? Então, até hoje é uma teoria que se sustenta. Se algum fenômeno, né, que fosse observado por aí no espaço, ou fosse descoberto, entrasse em choque com alguma das previsões, a física, a cosmologia descartaria a teoria. Mas até agora ela sobrevive, certo? Então, assim, eu também sou muito ligado nessas questões, né? E eu procuro fazer essa análise, né, inclusive desses supostos avistamentos de OVNI, dessa suposta tecnologia, né, trazendo para o lado científico e da teoria da relatividade geral, sob um ponto de vista das limitações também, que são impostas pelas leis. Né? Você vê que, por exemplo, o físico aí, Franz de Aquino, ele fala a respeito de leis gerais, né? De repente a gente está estudando ou está descobrindo fatos e fenômenos em leis que não seriam gerais, mas seriam localizadas somente do nosso universo observável, né? De repente pode existir uma física mais avançada, uma física exótica, como se coloca, né? Que pode estar além das leis que a gente conhece, né? Mas que, no entanto, ainda fazem parte da natureza, né? A gente só desconhece, né? Porque a gente não pode levar isso para o campo do milagre, do sobrenatural, porque o sobrenatural e o milagre só existe no momento em que a gente desconhece o fenômeno, a lei que rege o fenômeno. No momento que a gente passa a conhecer as leis que regem os fenômenos, deixa de ter sobrenatural, deixa de ter ignorância das leis, deixa de ter sobrenatural, né? Então é por aí. Então, você falando a respeito do tempo, né, essas limitações impostas pela própria natureza, ela diz respeito a essas leis, né, que a gente estuda, né, da relatividade geral, e que são limitações. Ó, você pega, por exemplo, a física quântica, nela você tem o princípio da incerteza. Então, assim, nós temos uma limitação no nosso aparato tecnológico que não nos permite que a gente mergulhe mais profundamente, né, no mundo subatômico, a tal ponto que a gente possa romper o princípio da incerteza. É uma limitação, a natureza não nos permite. E o princípio da incerteza é justamente uma descrição matemática dessa limitação, né, uma limitação quântica. Miguel. Alguém queria falar alguma Miguel. coisa? Oi. No caso, se os governos começarem a admitir que o fenômeno UFO é verdadeiro, como é que vai ficar a ciência em si? Como é que vai ficar? Como é que tu acha que iria? Qual o impacto que isso ia causar à ciência, nossa ciência atual, moderna? O que é que tu acha qual o impacto que uma eventual divulgação, aceitação pelos governos dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia, do fenômeno UFO, qual o impacto que isso causaria na nossa ciência? Rapaz, Gregório, seria uma coisa, como é que eu digo para ti? No meu ponto de vista, seria uma coisa assustadora, sabe? No primeiro momento seria assustador. Por quê? Porque por trás disso, subjacente a isso, né, ao ponto de vista só, vamos dizer assim, da ciência, subjacente a isso, entraria toda a questão filosófica e moral, sabe?
inclusive dos próprios pesquisadores, dos próprios cientistas envolvidos com a ciência. E aí, quando eu digo a ciência, a gente poderia citar aí a ciência que diz respeito à cosmologia, à astrofísica, aquela envolvida com a tecnologia, que é a engenharia, né, a engenharia aeroespacial. Então, num primeiro momento, seria assustador, né? Ou seja, causaria aquele impacto para os cientistas terrestres como é que eu digo, primeiro, um sentimento de limitação, né? E vamos dizer assim, de pequenez, né? Deles saberem que existe uma tecnologia maior do que a nossa, que a gente vem desenvolvendo aqui, né? Então, assim, seria meio assustador, né? E aí, por quê? Também entraria em questão, em relação a esse medo, toda essa questão do imaginário que existe nas nossas mentes, inclusive dos cientistas, né? Que imaginário? Esse imaginário de que poderiam haver civilizações que poderiam estar de forma agressiva colonizando nosso planeta, invadindo o nosso planeta, porque está no nosso imaginário isso, quando na realidade o outro lado que poderia se pensar a respeito de civilizações benignas, que se elas são avançadas também moralmente, né, no sentido de que elas não teriam esse lado agressivo, elas já teriam rompido isso, né, da maldade, né, de todo esse conjunto de paixões humanas que nos atrasam, eles já teriam rompido isso, e elas seriam benignas no sentido de que elas respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Se elas são avançadas sob o ponto de vista tecnológico, ou seja, elas conseguiram vencer aquele sentimento de autodestruição, né, aquela fase autodestrutiva, que a gente pode alcançar também, de repente, e se elas venceram isso, é porque elas conseguiram alcançar um patamar moral e ético que não permitirá a autodestruição, certo? Porque a gente sabe que a gente pode se desenvolver muito, muito intelectualmente, tecnologicamente, mas deixar muito a desejar o lado moral e ético, a tal ponto da gente poder se autodestruir, né? Porque a gente já tem tecnologia para isso, né? Nuclear, né? A gente já tem aí um armamento, um acervo nuclear com a capacidade de destruir o nosso planeta 10 vezes, quando a gente sabe que uma vez é suficiente, né? Porque a gente se autodestruindo, pronto, né? A gente deixaria de existir, e aí seria todo aquele cenário apocalíptico e tudo. Enquanto que a gente passando por essa fase da autodestruição, a gente vai poder avançar, então, muito mais, e isso inclui o aspecto ético e moral, e vamos dizer assim, fazer que a gente alcance esse patamar de seres realmente avançados, sabe? Em todos os aspectos. Então, particularmente, eu não vejo por esse lado de que civilizações mais avançadas, que supostamente podem estar nos alcançando, né, sob qualquer aspecto que seja, né, porque a gente levantou aqui a questão de portais, né, de comunicações instantâneas que eles possam estar utilizando, que já rompeu aspectos físicos, né, até biológicos, né, desse contato, que aí seriam os contatos de terceiro grau, de quarto grau, né. Então, com essas possibilidades, leva a crer que eles são avançados também do ponto de vista moral e ético, né. Então, assim, causaria, Gregório, uma revolução gigantesca, sabe, na nossa ciência, certo? Imensa, porque abriria horizontes gigantescos, né, em todos os sentidos. Eu tenho uma dúvida, só desculpa interromper, Miguel. Você acha que existe a possibilidade, assim, o fenômeno UFO, para mim, apesar de eu ser extremamente cético, mas vários fenômenos que já existiram, eu sou obrigado a considerar a existência, né? Tivemos aí vários casos, né? Noite dos OVNIs, teve aí a Operação Prato, que o colega citou, mas, assim, a minha dúvida é a seguinte: você acha que existe a possibilidade, no caso disso aí, ser viagem no tempo, que, na verdade, esse UFO somos nós mesmos no futuro? O que é que você acha sobre isso? Pronto, aí você tocou numa outra teoria, então. Essa é uma outra teoria, sabe? Inclusive
um tempo aí, havia um relato de um paramédico que aparentemente teria atendido, teria recebido, né, uma ligação aí numa BR, numa estrada aí, brasileira, e teria de encontrar um acidente aí pelas altas horas da noite para atender uma ocorrência. E quando ele chegou lá, isso ele faz ele dá esse testemunho, né? Ele teria atendido uma coisa inusitada, seres alienígenas que haviam desabado da nave e estariam jogados ali no meio do mato, sabe? À beira da estrada. E aí ele disse que vai atendê-los, né? Porque exigia a profissão deles, paramédico. E aí ele tem um diálogo com esses seres, né? E um deles diz que trazia um comunicador, aí esse comunicador fazia uma transcodificação da linguagem dele para a nossa, e ele conseguiu se comunicar com ele, né? Era um aparelho que ele trazia no antebraço, sei lá. E aí, nessa comunicação, ele revelava que eles não eram seres de um outro planeta, mas que seriam nós, viajando no tempo. E que aí teria tido um problema com a nave, teria desabado ali, caído. E aí eles teriam ficado nessa situação desagradável, né? Mas, segundo esse diálogo que ele teve, esse ser, né, comunicante, teria dito a ele que ele seria a nossa humanidade no futuro viajando no tempo, sabe? Viajando no tempo, voltando à nossa época, né? Então, quer dizer, existe, e não só através desse testemunho, mas muitos especulam essa possibilidade, né? De supostas viagens no tempo. Mas só o que acontece? O que acontece? A física com os seus postulados, e aí eu vou bater aqui na tecla do trabalho de Stephen William Hawking, né, quando ele estava entre a gente, e nas suas obras de divulgação científica, nos seus artigos, ele vem escrever a respeito disso e de que existem proibições em relação à volta, à viagem no tempo para o passado, né, que seria o paradoxo do avô. Então, o paradoxo do avô impediria essas viagens. Então, seria impossível, sob o ponto de vista das nossas leis, né, das nossas leis físicas, né? Então, uma viagem no passado não seria possível, segundo ele, mas uma viagem no futuro seria, né? Porque pelo paradoxo que ele expõe, e ele expõe isso matematicamente, né, existiriam limitações de casualidade que impediria isso. Ou seja, como é que eu poderia estar agora, no momento, conversando com vocês, se futuramente, né, eu poderia voltar no tempo e aí, sei lá, impedir que meu avô se casasse e tudo, e aí eu não nasceria, e como é que eu poderia estar aqui falando, né? Então, quer dizer, são imposições, né? Esse seria um exemplo aí do paradoxo do avô, muito semelhante ao paradoxo dos gêmeos na relatividade geral. Mas lembrando, são imagens, e esses paradoxos, eles são colocados como imagens, viu? Porque, por exemplo, o paradoxo dos gêmeos e esse do avô, né, ninguém fez a experiência, né, para poder ter a confirmação experimental disso, ou seja, não se colocou, por exemplo, em relação ao paradoxo do gêmeo, não se colocou um gêmeo aqui numa nave viajando à velocidade da luz, né, para que ele pudesse voltar e estar se mostrando mais jovem do que o que ficou aqui. Porque, segundo os postulados, né, e esse paradoxo, surgiria essa disparidade, né? Quer dizer, o gêmeo tem a mesma idade, mas aí quando o gêmeo que é colocado na nave, ele viaja à velocidade da luz, né, o tempo para ele vai se passar mais lento. E passando-se mais lento, quando ele voltar, o gêmeo que ficou, que o tempo passou normal, está mais velho, ele está mais novo. Seria a fonte da juventude, a verdadeira fonte da juventude, né? Mas não se tem confirmação disso, né? É só na teoria. Então, o paradoxo do avô seria algo semelhante. Mas eu gostaria aqui, gente... Ah, tá, o Gregório quer falar. Fala, Gregório. Miguel, eu tenho uma outra pergunta, Oi. mas essa pergunta é mais voltada agora para o que está acontecendo agora, nesse momento, né? Do Elon Musk, né? O que é que tu acha? Qual é o benefício que o Elon Musk está trazendo para essa ciência moderna, né?
porque praticamente ele está privatizando a viagem espacial, né? Está tirando do poder público, no caso a NASA, e está colocando na empresa privada dele, né? O que é que tu acha? Porque ele quer, tipo, construir uma base na Lua, ele quer construir uma base em Marte. Eu sei que isso vai demandar tempo ainda, né? Mas, assim, qual é a importância, qual é o impacto disso na tua visão para o futuro, no caso, para a ciência moderna? Gregório, aí tem todo um aspecto de, vamos dizer assim, de progresso científico, né, e tecnológico. Como se, pronto, a imagem seria de mostrar a força, né, que a ciência tem, né, numa primeira abordagem. Mas a gente poderia questionar, por exemplo, a possibilidade dessa vida, que tipo de vida, né, numa base artificial lunar, por exemplo, né? Ou seja, a gente teria que vencer muitas limitações aqui no nosso planeta ainda, né, muitas dificuldades, coisa que a gente sabe que as agências espaciais elas vêm realizando, né, a NASA principalmente, né, a chinesa que entrou agora, né, a Agência Espacial Europeia, mas principalmente a NASA que sempre foi de realizar esses testes, e ela intensificou mais agora, né, testes de como o nosso organismo pode estar se comportando, né, com a ausência de gravidade, né, as questões relacionadas com a vitalidade do corpo, as funções vitais e tudo. Inclusive com esses vários testes, né, que a gente vê aí na mídia o tempo todo. Mas mas qual seria realmente, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, da humanidade, a gente ficar numa base ou vivendo de forma artificial na Lua, né? Então, assim, num primeiro momento seria essa coisa mesmo da força, de poder estar desbravando o espaço, a gente, como já vem sido feito já desde 1969, né? E tentando alcançar outros mundos. No caso, a Lua, depois Marte, né? Mas eu não sei, essa coisa da privatização, né? Era uma coisa até esperada. Poderia até te dizer aqui, porque muitos querem se aproveitar mesmo, né, disso. Mas como acontece com outros ramos da ciência e até tecnológicos, inicialmente não vai para todo mundo isso, né, não chega para todo mundo, né, infelizmente, porque poderia ser uma coisa que já pudesse, já desde o início, ficar disponível para todos, né, para todas as pessoas, mas não tem que ter o financeiro, e aí no caso aí dessas viagens aí iniciais para fazer esse turismo espacial, por exemplo, né, é muito dinheiro aí, né, envolvido, né, milhões, aí só os milionários não vão ter esse acesso inicialmente, né. Então, quer Miguel, dizer, tem que vencer essas coisas primeiro, né. Miguel, no caso, eu vi uma palestra do Elon Musk e ele falou que o que eles querem, na verdade, na Lua é construir uma base, um laboratório, né? Para pesquisa científica, pesquisa astronômica, mais para o laboratório, mais voltado para a ciência, né? E não para levar a gente para lá, entendeu? Para viver lá, né? Sei. No caso é um laboratório. Eu vi ele falando também que, no caso, ele disse que não precisa construir uma base lunar com material da Lua. Ele disse que poderia usar um foguete dele, o corpo do foguete, para ser a primeira base. E colocando vários, né? Como se fosse um foguete pousado, né? No caso, usava o foguete, o corpo do foguete, para construir as primeiras bases na Lua. Foi assim que ele falou, né? É o projeto deles, né? Na verdade. Aproveitando a tua pergunta, as duas, né? Mas aproveitando a primeira, que você falou da questão do impacto dessa revelação em massa, né? Revelação em massa na humanidade com relação aos usos. Eu vejo não só, o problema aí não é só a questão científica, como o Miguel explicou muito bem, mas você sabe, Gregório, tem a questão filosófica, a questão das religiões. Você sabe que as religiões, muitas delas estão pautadas em determinados dogmas, que, por exemplo, quando
da revelação, e isso é uma coisa que já vai acontecer, isso não tem para onde, a revelação do fenômeno UFO, de repente, muitas coisas vão ser esclarecidas, porque você sabe que tem, não é dizendo que esteja errado a religião tal, aquela, não é isso, não é questão não. A questão é que o ser humano ainda tem alguns conhecimentos que tem que ter, que tem que ser dado uma olhada, tem que aperfeiçoar no caso. Por exemplo, você vê que uma coisa boa seria um casamento entre ciência e religião, seria uma coisa muito boa para entendimento. Então, isso poderia ser um preparo que talvez essas autoridades norte-americanas, principalmente o pessoal do Pentágono, inclusive está agora, durante a pandemia, eles estão botando muitas informações e tal, estão jogando. Então, assim, é um impacto que seria não só na área científica, mas seria em todas as áreas. Para nós aqui, para você, para mim, Miguel, qualquer um do grupo aqui, que nós já temos um entendimento em relação a essas coisas, nós já até aguardamos isso, né? Mas você vê que existem pessoas no mundo que estão com a mente ainda na Idade Média, ainda pensando em relação à espiritualidade e tal. Não estou aqui criticando credo nenhum, quem sou eu para falar? Mas você sabe que a humanidade ainda tem essa coisa, né? E com relação a essa intervenção dos milionários, ou até da privatização da questão aeroespacial, eu vejo que é a nova face que as viagens espaciais estão assumindo. Por exemplo, você vê que na época da Guerra Fria era aquela disputa entre Estados Unidos e Rússia, né? E agora você vê que é a questão do próprio capitalismo, né? Seria o quê? A disputa por essas viagens, eu não sei até que ponto isso chegaria, mas é por onde se encaminha, né? E como o Miguel falou aí na questão do paradoxo do avô, né? Que o Stephen Hawking, né, falava, explicava bem, inclusive eu até acompanhei em vários documentários dele, ele chamava isso uma proteção do tempo para que não houvesse realmente uma quebra de causa e efeito e tudo realmente fosse ao contrário do que nós conhecemos, né? Então, assim, eu vejo que, na verdade, que nós temos que aprimorar, estudar tudo isso e estarmos preparados, porque essas revelações aí, elas estão muito próximas de chegar. Obrigado aí, Gregório. Alguém mais quer fazer um comentário a respeito do que a gente já discutiu aqui? Porque como eu estava compartilhando aqui o texto do físico Franz de Aquino, aí eu queria mostrar rapidamente para vocês como é que ele descreveu, né? Ele descreveu na sua teoria a tal da blindagem gravitacional, que, segundo a teoria dele, supostamente poderia ser a tecnologia utilizada por esses supostos visitantes, né, para vencer os efeitos gerados, né, pela a inércia. Porque a gente sabe que corpos com massa, né, eles têm uma resistência grande ao movimento, ou opõem resistência ao movimento, e que se por algum motivo essa inércia ela pudesse ser anulada, pode-se obter velocidades altíssimas, né? Então, na teoria dele, ele aborda isso de forma fenomenal, né? Então, ele diz que essas naves, elas podem ter desenvolvido uma tecnologia que ele chama de células gravitacionais, e que poderiam estar sendo usadas junto a um combustível radioativo, né, para serem impulsionadas e produzir esse movimento nas naves sem resistência alguma inercial. E que explicaria, por exemplo, esses movimentos que a gente vê em altíssima velocidade desses OVNIs, né, que a gente não consegue alcançar, né? Então, eu vou rapidamente aqui, gente, só colocar bem aqui para vocês, novamente, o texto dele, e vou avançar um pouquinho. Não sei se vocês estão podendo visualizar aí. Eu estou aqui compartilhando novamente. Eu quero que vocês me dêem o feedback aí, se vocês estão vendo. Tá abrindo ainda. Tá tranquilo, amigo. Deu certo, né? Ótimo, deu certo. Então. Deu certo. Beleza.
Ok. Então, olha só, o maior desafio da física teórica contemporânea foi provar que a gravidade é um fenômeno quântico. Aí isso ele já está puxando já para o lado dele aqui, sabe? Porque na física teórica contemporânea, na realidade, ainda não se conseguiu provar isso, mas com o trabalho dele que ele divulga, aí ele fala de forma impessoal que era como se a coisa tivesse sido descoberta, sabe? Então é o que dá para entender aqui nesse primeiro trecho, né? O maior desafio da física teórica contemporânea foi provar que a gravidade é um fenômeno quântico. Porque isso só existe teoricamente, né? Essa questão da existência das supostas partículas gravitacionais que são os gravitons. Então, uma vez que a teoria da gravidade de Einstein, a relatividade geral, descreve a gravidade como relacionada à curvatura do espaço-tempo, corretíssimo, a quantização da gravidade implica na quantização do próprio espaço-tempo. Então, olha só, isso está no trabalho dele. Ele quantiza a gravidade e de tabela o espaço-tempo fica quantizado também. Até o fim do século XX, diversas tentativas de quantização foram realizadas, todas, porém, resultaram infrutíferas. No início deste século, percebemos claramente que a noção de quantização adotada era insatisfatória, e o processo de quantização continha muitas ambiguidades. Então, uma nova abordagem foi proposta partindo da generalização da função da ação. Aí ele descreve o trabalho dele. Aí o resultado foi a derivação de um background teórico que levou finalmente até o procurado a quantização da gravidade do espaço-tempo. Aí ele vai citar aqui o artigo dele, né? Fundamentos matemáticos da teoria relativística da gravidade quântica, traduzindo aí, né? Ou seja, uma teoria relativista da gravidade que unifica a gravidade com o eletromagnetismo. Aí nela, o princípio da equivalência forte é reafirmado e, consequentemente, as equações de Einstein são preservadas. Então, quando ele cita aí equivalência forte, ele está dizendo a respeito da equivalência entre a massa inercial e a massa gravitacional, que, segundo a teoria de Einstein, que não conseguiu essa unificação, essas duas massas elas não são equivalentes, certo? Aliás, elas são equivalentes. E a proposta dele aqui, com a unificação, com a sua teoria unificadora, é que elas são diferentes, né? E ele mostra isso matematicamente, né? Então, olha só, olha o que ele escreve aqui. As equações da relatividade geral podem ser deduzidas diretamente da teoria quântica relativística da gravidade, ou seja, ele vem dizer aqui, já que ele fez a unificação, que a teoria que ele desenvolveu, ela é vamos dizer assim, uma ampliação da gravidade, da teoria geral da relatividade, ou seja, que a teoria geral da relatividade seria um caso particular da sua teoria, a teoria quântica gravitacional. Aí, portanto, a relatividade geral é uma particularização da nova teoria, tal como a teoria de Newton também seria uma particularização da relatividade geral. Aí ele deduz na sua teoria, né, que existe uma correlação entre massa gravitacional e massa inercial, ou seja, mostrando que mostra, né, que a massa gravitacional de uma partícula pode ser diminuída e até tornada negativa, independentemente de sua massa inercial. Ou seja, vamos voltar aqui rapidamente. O que é que o Einstein diz na sua teoria da relatividade geral? Que massa gravitacional e massa inercial elas são equivalentes. E aí ele vem dizer aqui na sua teoria que seria uma ampliação, né, vamos dizer assim, uma gravidade, uma teoria mais geral. Ele vem dizer que não, que existe uma correlação sim, e que uma pode ser diminuída em detrimento da outra, né? E aí ele vai escrever isso matematicamente, né? Então, assim, voltando aqui indo para a teoria da relatividade geral. Aí olha só, o que ele diz aí no texto? Isto é altamente relevante, porque significa que o peso de um corpo pode ser igualmente reduzido e até mesmo invertido em certas circunstâncias, visto que a lei da gravitação de Newton define o peso de um corpo como produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, isso aqui seria uma expressão para determinar
a massa inercial, certo? Tá aqui. Decorre também da mencionada lei que a aceleração da gravidade, ou simplesmente a gravidade, produzida por um corpo, ela pode ser deduzida por essa expressão. Aí veja, ó, essa expressão aqui, ela diz respeito à massa gravitacional. Tá aqui ela, ó, presente na equação, massa gravitacional. Ela está presente aqui também, mas a gente pode chamar isso aqui de massa inercial também, porque diz respeito a uma equação de Newton, da física terrestre. Então, está aqui duas equações para tratar do mesmo fenômeno. Então, as propriedades físicas da massa têm dois aspectos distintos. Né? Massa gravitacional, que vem da equação de Newton, da gravitação universal, e a massa inercial, que vem da equação de Newton para calcular o peso na física terrestre. Então, a massa gravitacional produz e responde aos campos gravitacionais. Ela provê os fatores de massa na lei de gravitação de Newton. Pronto. Então, está aqui a distinção. Na teoria do Franz de Aquino, em que ele unifica, né, a gravidade com as outras forças, nessa teoria quântica da gravidade, ele vem dizer que existe uma relação matemática entre a massa gravitacional e a massa inercial, dizendo que elas não são equivalentes. Ou seja, que eu não posso dizer que esse mzinho que está aqui é esse mesmo m que está aqui, para qualquer corpo. Certo? Ou seja, na verdade, eles estão relacionados por essa equação aqui. Ó. Olha a equação. A massa gravitacional, a razão entre a massa gravitacional e a massa inercial é dada por essa igualdade aqui. Aí o que é que está escrito aqui no segundo membro? M0 é a massa inercial de repouso. Delta P é a variação no momento cinético de uma partícula. E C é a velocidade da luz. Aí eu vou chamar a atenção para vocês para o seguinte, que essa equação aqui, certo? Ela não está presente na teoria de Einstein, na teoria da relatividade geral. Mas ela está presente aqui na teoria do Franz de Aquino, quando ele unificou a gravitação com o eletromagnetismo. Certo? Então, qual é a consequência dessa unificação? Aí ele vai tratar disso no seu livro, né? Aí a gente teria que ler ele com mais detalhe, entrar em questão matemática, porque ele desenvolve tudo isso aqui matematicamente. Aí eu vou passar rapidamente, né? Porque ele vai falar do princípio de Mach, né? De outros postulados, até entrar aqui no motor gravitacional, que seria uma espécie de energia gratuita, ou seja, um motor que seria uma consequência tecnológica dessa teoria. E aí, utilizando o quê? Utilizando a gravidade que está presente no universo inteiro, por isso que ele chama de energia gratuita. Né? Então, ele vai tratar disso, aí essa tecnologia surgiria dessa tal de célula de controle de gravidade, certo? Aí ele vai tratar dessas células, de todo, vamos dizer assim, a teoria que seria necessária para construir, né, a teoria matemática que seria necessária para construir. Ele traz algumas figuras, como essa aqui, né, aqui seria uma representação dela, desse motor gravitacional. Aí, o que tem dizendo aqui na legenda? Né? A primeira célula de controle de gravidade transforma a gravidade, que impulsiona o lado esquerdo do rotor. Ele vai explicar tecnicamente, né, como é que seria o movimento dessas células de controle da gravidade, né, produzindo movimento. Até entrar no capítulo 4, em que ele vai tratar da espaçonave gravitacional, que teria como propulsor, né, esse motor gravitacional utilizando essas células de gravidade. Novamente, entre as equações matemáticas, ele vai descrever isso matematicamente, certo? Aí ele traz uma figura mostrando os efeitos, né, do uso dessas células gravitacionais. Elas produziriam em torno da nave, né, ou de um corpo que tem massa, produziriam uma espécie de blindagem gravitacional, um campo de força, que blindaria a nave de todos os efeitos inerciais do resto do universo. Certo? Aí ele traz essa figura mostrando isso, né, uma representação. Aí ele vem dizer na legenda que a blindagem gravitacional reduz fortemente as acelerações de gravidade sobre a esfera e também a aceleração da gravidade que a esfera exerce sobre todos os corpos do universo. Aí isso já é mais uma explicação mais técnica relacionada com as equações, né?
Assim, para o universo, a massa gravitacional da esfera torna-se, aí ele traz a equação, aí ele vai explicar isso. Este efeito leva a um novo conceito de espaçonave e voo aeroespacial. Aí ele vem dizer mais, né, que significa que a esfera praticamente perde as propriedades inerciais. Uma espaçonave gravitacional pode ter, visto que a blindagem gravitacional pode ser igualmente obtida em espaçonaves com os mais diversos formatos. Aliás, a forma esférica é apenas uma forma que a espaçonave gravitacional pode ter, visto que a blindagem gravitacional pode ser igualmente obtida em espaçonaves com os mais diversos formatos. Aí vocês vão lembrando aí, né, de vários formatos de naves e de UFOs aí avistados no espaço, na atmosfera, né, com diversos formatos, né. O que ele diz mais aqui, ó? Outro aspecto importante a ser observado é que podemos controlar a gravidade no interior da espaçonave, de modo a produzir, por exemplo, uma gravidade igual à da Terra. Aí eu chamo a atenção para vocês, por isso a ideia do controle da gravidade, né? Porque a gente sabe que isso seria já uma dificuldade, né? Uma dificuldade aqui para a tecnologia que a gente tem de produzir um efeito gravitacional interno numa viagem espacial, de forma a manter aquela gravidade que diz respeito aos nossos corpos, né? Já que a gente está adaptado a essa aceleração de gravidade. Aí o que ele diz aí, ó, isso seria muito útil no caso de viagens espaciais e pode ser conseguido simplesmente colocando no teto interno da espaçonave o sistema mostrado na figura 3. Né? Aí ele, deixa eu ver aqui, se foi essa figura que a gente estava observando aqui. Não, é aqui embaixo. Figura 3, está aqui. Então essa figura 3, ele está dizendo aí que se forem colocadas essas 3 células gravitacionais aí no teto da nave, né? Vamos ver o que ele vem dizer aqui no texto, no restante. Isso será muito útil, tal, e pode ser conseguido simplesmente colocando no teto interno da espaçonave o sistema mostrado na figura. São 3 células de controle da gravidade com núcleo de ar ionizado, ou ar a baixa pressão, encimadas por um bloco maciço de massa gravitacional. Aí isso ele mostrou no outro artigo dele. Ele tem 2 artigos, né? Como é que efeito produz uma célula gravitacional com esse núcleo de ar ionizado, ou seja, um ar a baixa pressão. Aí vai explicar isso no outro artigo dele. Então, quer dizer, são artigos que ele publicou, que um é o complemento do outro, né? Mas esse livrinho aqui seria uma síntese, né, do primeiro artigo, relacionado com a gravidade quântica. Né? Então, assim, são conceitos, são ideias teóricas, né, que abrem um precedente gigantesco aí, né? Então, se o trabalho dele pudesse ser, vamos dizer, levado a sério, fosse analisado direitinho pela comunidade de físicos, eu não sei o que poderia surgir aí da sua teoria, né? Então, eu acho que está precisando de repente, uma divulgação maior do trabalho dele. Eu, por exemplo, como eu sou leigo ainda, né, e acredito que talvez eu não vá conseguir, vamos dizer assim, uma bagagem mais técnica, mais avançada, porque exigiria muito tempo em relação à própria teoria da relatividade geral. Então, para mim, esse trabalho, eu não tenho elementos, né, não tenho capacidade de, por exemplo, estar sozinho, vamos dizer assim, estudando esse trabalho, tentando compreender ele. Quer dizer, exigiria muito mais de mim, né? E, talvez até de outros físicos que a gente pudesse estar trabalhando em conjunto até junto com ele, com o próprio autor, né? Mas o fato é que um projeto já existe, né? Dessa célula gravitacional. Eu não sei dizer a vocês se ela foi adiante, né? A gente poderia até pesquisar isso junto, né? Mas o fato é que um físico alemão ele projetou isso, mas realizando um trabalho de forma independente, né? No caso dele foi um trabalho já mais técnico, mais experimental. No caso do Franz de Aquino, não. Ele foi pela matemática, pela teoria, né? Então eu vou só fechar aqui a apresentação. Vou só interromper aqui, gente, justamente para mostrar para vocês aqui
O outro trabalho, eu vou até abrir aqui no site, eu queria mostrar aqui para você, depois eu vou até disponibilizar o link, certo? Do André Fisfa, acho que é essa a pronúncia do nome dele. Eu vou só deixar visível aqui para vocês, que a gente já avançou aqui no tempo, né? E para a gente abrir algum comentário, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Mas vou deixar aberto aqui o projeto dele, viu? Miguel, de quando é o Oi. projeto aí, esse livro do Fran de Aquino? De quando é? Ele é de 2009. Esse livro que ele publicou. Já o artigo dele eu não sei te dizer mais ou menos qual que é a data, se é 2004, não sei. Mas a gente pode pesquisar. Eu vou só deixar bem aqui aberto, mas vocês podem comentar aí, viu, gente? Tá? Fica aberto aí pra vocês fazerem algum comentário, algum questionamento, viu? Em relação ao que a gente abordou aqui. Gostei muito, Miguel, dessa contribuição. Inclusive, quando eu digito lá no Google Acadêmico, aparece vários trabalhos aí desse professor Fran de Aquino. Sim, exatamente, justamente. Miguel, só dizer que você está ouvindo? Oi. Miguel, Sim, estou ouvindo. Pode falar. Só dizer o seguinte, muito boa essa explanação, porque aí, mesmo que nós não temos ainda como provar realmente se é dessa forma, mas você vê que a teoria está muito bem elaborada, como você disse no começo, pelo menos você desmiuçou a parte mais fácil da gente entender, né? E, assim, partindo por esse caminho aí do nosso amigo lá do Maranhão, e outros estudos mais, quanto mais se estudar, quanto mais se pesquisar, mesmo uma pessoa que se considera leigo, como é o meu caso, mas a gente tem que sempre estar dando uma lida, lendo, procurando aprofundar, até onde você puder alcançar, que você não fica um leigo total, você pelo menos está entendendo ali o que está sendo colocado. E assim, eu vejo que essas tuas colocações em relação à teoria dele aí, explanação muito boa, realmente é muito gigantesca, abre um precedente matemático, né, um assentamento matemático e físico, realmente com relação a essas possíveis viagens. Então, foi mencionado a viagem no tempo, a viagem interestelar, a viagem intergaláctica, realmente são coisas que para nós hoje, ela é uma coisa assim absurda, mas se a gente se projetar no tempo, por exemplo, no ano de, vamos dizer, em 1800, o homem não tinha a tecnologia que ele tem hoje, não entendia as coisas que a gente entende hoje, né? Se você colocar na Idade Média, ou mesmo na época de Newton, o ser humano, ele estava muito atrasado e não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Então, o que era absurdo naquele tempo, hoje é normal. Por exemplo, um celular que fosse utilizado no começo do século passado, na metade do século passado, seria tido como mágica, como um absurdo. E hoje em dia, celular é a coisa mais comum. Então, com relação a essa tecnologia, de podermos ultrapassar os nossos limites, com certeza, mais na frente nós vamos conseguir isso pela própria observação na evolução que a ciência vem impactando, a ciência vem acontecendo desde alguns anos atrás. Você vê que houve uma evolução muito grande em todas as áreas da ciência. Então, a gente também não pode sonhar, né? Tem que trabalhar com o pé no chão, mas matematicamente, teoricamente, você falou hoje à noite aí a teoria dele, e abre um espaço, como você mesmo disse, gigantesco, para que nós podemos nos assentar não só apenas numa teoria ou numa vislumbração fantástica, ilusória, mas em algo matemático que nos dá um apoio e, assim, continuar estudando. Então, obrigadão pela explanação e também pela intervenção dos outros amigos aí, que foi muito bom para o comentário de hoje. Queria também parabenizar pela aula, extremamente... Pois olha, e ele, Galberto, ele não está sozinho nisso não, sabe? A gente tem o trabalho do professor Laércio Fonseca, inclusive com teoria matemática, sabe? E é uma coisa interessante porque hoje os espiritualistas, e eu posso falar aqui também dos ufólogos, né, dessa área mais científica, né, não do lado místico, né, mas os ufólogos, eles já têm eles já podem contar com uma fundamentação matemática consistente, né, com a teoria do professor Laércio Fonseca e com a teoria do Fran de Aquino.
Então, isso é uma coisa, assim, fenomenal, sabe? Eu acho que é bem por aí. Então, por exemplo, tem uma explanação, e a gente pode ver isso facilmente aí pelo YouTube, né? E até nos livros mesmo, que ele já publicou, do professor Laércio Fonseca, em que ele vai explanar matematicamente a questão de outras dimensões, né? A questão dimensional. Ou seja, que a gente viveria aí numa dimensão mais grosseira, mas ele coloca isso matematicamente, utilizando as equações quânticas, né, da física quântica. Então, é bem interessante, porque você vê na explanação dele que ele vai tratar da questão da massa, a quantização da massa, né, mostrando que existiria uma relação entre as frequências de vibrações quânticas, né, desses planos, com a massa. Então, frequências mais elevadas se traduziriam por massas que seriam mais sutis, né, como ele coloca, mas colocando isso matematicamente. Então, assim, é interessante também o trabalho dele, a abordagem dele chama atenção, sabe? Ou seja, Laércio da Fonseca, na sua teoria, ele quantiza a massa, certo? E o Franz de Aquino, na sua teoria, ele quantiza a gravidade, e por tabela também a massa, sabe? Então, a massa de um corpo. Então, é uma coisa extraordinária, sabe? Eu acho que isso poderia ser revisto, né, pelos físicos teóricos, principalmente, com mais atenção. Mas o que vocês estão vendo na tela é a informação, né, a notícia de que o projeto, né, o projeto do aparelho para produzir o controle da gravidade, ele existe, né? Então está aqui, ó, no site Inovação Tecnológica, olha a data aí, 2016. Os campos magnéticos poderão gerar campos gravitacionais artificiais que poderão ser ligados ou desligados à vontade. Né? No projeto aí desse físico, o professor André Fisfa, da Universidade de Nami, na Bélgica, encontrou um caminho prático para produzir e detectar campos gravitacionais que aponta para a possibilidade de transformar essas ficções em realidade, né? Quais são as ficções? Tá aqui, ó, carros sem rodas que flutuam no ar e naves espaciais que saem voando sem o fogo e a fumaceira dos foguetes. Olha só, tá aí. Princípio da equivalência. Gerar campos gravitacionais artificiais que podem ser ligados ou desligados à vontade é uma questão capturada ou deixada a cargo da ficção científica. No entanto, o princípio da equivalência, no coração da relatividade geral de Einstein, afirma que todos os tipos de energia produzem e são influenciados pela gravitação do mesmo modo. A fonte mais comum de gravitação é a massa inercial, que produz campos gravitacionais permanentes. Ao contrário, campos eletromagnéticos podem ser usados para gerar campos gravitacionais artificiais ou feitos pelo homem, que podem ser ligados ou desligados à vontade, dependendo se os seus progenitores eletromagnéticos estão presentes ou não. Explica o físico. Está aqui ele, André Fisfa, né? Aí o domínio da força da gravidade. O dispositivo é baseado em eletroímãs supercondutores, como os usados, por exemplo, no acelerador de partículas, o LHC, no reator de fusão, ou nos aparelhos de termografia. Então, olha só, esses eletroímãs supercondutores não seriam as células de controle da gravidade do Franz de Aquino? Né? Eu fico me questionando. Embora fabricar um protótipo do aparelho vai exigir grandes recursos e provavelmente uma cooperação internacional, se realizado com sucesso, ele pode não apenas dar início a uma nova era industrial, mas também alterar nossa compreensão do universo. Então, gente, fica aqui, olha, esse questionamento, viu, para vocês. Eu chamo a atenção para que vocês assistam aquele documentário do Bob Lazar, o mais recente que ele deu, que está aí na Netflix, e em que ele vai fazer novamente a descrição que ele fez da nave que ele trabalhou lá, que ele supostamente teria tido contato lá na área 51, em que, gente, mais uma vez, aparentemente, ele parece citar uma célula de controle da gravidade, lá principalmente no desenho que ele faz lá enquanto ele é entrevistado, sabe? Então, não sei, eu acho que esse homem teve contato com algum tipo de tecnologia, né, que esses físicos aí estão abordando teoricamente, sabe?
E E Miguel, aí em que a radioatividade estaria presente com um elemento químico lá desconhecido na época. Miguel, mas na verdade é o que realmente Oi. que ele fala realmente, e dá a entender que ele realmente teve realmente vamos dizer assim, esse contato realmente com essa tecnologia, com esse conhecimento, e que é como você falou para o Gregório naquela hora, é algo assustador, porque está muito além da nossa compreensão, né? Ele já amadureceu, ele já, né, já tem toda a experiência que ele já tem. Ele, de repente, acho que já vê até com outros olhos, né? Mas muito lúcido. Na entrevista ele está muito lúcido. Você não vê algum devaneio dele, não, sabe? Então, ele defende, né, as perseguições que ele sofreu, tudo. Tá lá, na entrevista dele. Então, assim, não foi um devaneio da mente dele. Então, quer dizer, é um precedente muito grande, sabe? Então, leva a gente a crer realmente que a nossa humanidade parece que teve um contato com essa tecnologia, certo? Se não foi num acidente em Roosevelt, mas, sei lá, foi com outro contato aí, de alguma forma aí que está escondido ainda, né? Na área 51, o que ele vem dizer lá é que haviam esses seres, né, que os patrões dele lá conversavam, dialogavam, né, e que ele chegou a ver a distância, né? Mas fica, né, a gente fica perplexo. Eu mesmo fico perplexo com isso, né? O nosso ceticismo te bate o pé e não quer acreditar numa coisa dessa. Mas ele fala sempre com propriedade, né, e de forma técnica, com o nível técnico de conhecimento que ele tem da engenharia reversa, que era o trabalho dele. Ou então, abrir um outro ao vivo para a gente discutir só o trabalho, por exemplo, do professor Laércio da Fonseca. Né? Ver, por exemplo, a abordagem matemática que ele tem, que é bem interessante também, gente, muito interessante. Mas aí fica como sugestão, entendeu? Já que os temas são muito amplos, assim, a gente pode pensar em muitas coisas aí para a gente estar discutindo. São amplos e são muito bons e necessários para todos nós, né? Eu me lembro que a gente ficou tratando da última vez foi sobre a arqueofologia, né? Inclusive a gente ficou até comprometido de tentar dar continuidade. Outro momento, né? Em outro momento. Mas aí fica aberto aqui, isso de sugerir outros temas, vocês podem, já quem está chegando aqui no finalzinho, vocês podem comentar alguma coisa, né? De repente a mensagem final, ou fazer algum comentário do que vocês viram, ou alguma dúvida, algum questionamento, fica aberto aqui para a gente dar um encerramento. E aí? Miguel, só dar uma boa noite aí para todos, né? Queria parabenizar a todo mundo que participou. Gostei muito da presença de todo mundo, pessoal. Eu noto que é um grupo bom, é um grupo assim, o pessoal tem um conhecimento muito bom. Desde o primeiro contato que eu tenho gostado muito do grupo e quero só parabenizar. E assim, a gente deve continuar e sempre perguntar ao grupo o que é que todos acham dos temas, né? Então, achei legal, uma boa noite para todos. Vou ficar aqui só vendo as despedidas de todo mundo, mas que o grupo possa se manifestar em relação com os temas, né? Então, boa noite a todos, eu só ouvi agora. Ok, Alberto. Bernardo, você quer falar alguma coisa, uma mensagem final aí? O senhor pode abrir o microfone, Bernardo, que o seu não está aberto ainda para você falar. Pode abrir. Deu certo. Só as considerações finais. Ok. A live foi muito boa, gostei muito dos comentários dos colegas, dos seus comentários, né? E essa segunda parte que estava proposta para hoje, a gente pode deixar para a próxima sexta, né? Acho que tem muita coisa, sim. O tema é muito amplo, né? Muita coisa para a gente falar, alguma coisa para a gente comentar. Todos têm conhecimento a respeito do assunto, né? E eu gostaria de colocar uma pauta também sobre uma posterior live, que seria a espiritualidade dos cosmonautas, né? Todos tiveram uma mudança de vida após as viagens espaciais. Eu já li bastante sobre isso e eu gostaria de fazer uns comentários, mas em uma próxima oportunidade, que é muito extenso esse assunto, né? Mas foi muito bom. Eu parabenizo o grupo, eu gosto de ouvir.
E amanhã vai ter um curso, né, na Academia de Ufologia sobre abduções, uns comentários do Wagner Borges, é um ufólogo muito conhecido. E eu convido vocês, quem tiver oportunidade, tiver tempo disponível, vai ser amanhã o dia todo, né, a partir das 9 da manhã. E vai até às 17 horas, mais ou menos. Tem uns intervalos, né, durante o curso, né? É muito bom. Bernard, vai ser por onde? Vai ser pelo canal da Academia de Ufologia. Certo. Viu? Aí, O curso começa às 9 horas. Você tem como... Tem um link, alguma coisa assim que dê para... Tem, ele tá disponível, você coloca lá na Academia de Ufologia, ele está disponível, né? Certo. O Wagner Borges é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Muito bom, ele tem várias palestras aí no YouTube, né? O Wagner Borges é muito bom mesmo. Ele é um cara espiritualista, mas é muito bom ver ele. Muito bom mesmo. Exatamente. O Gervais sempre cita ele no programa dele, né? Eu acompanho ele direto, ele é muito bom. Bom demais. Ele trata sobre projeção astral e tal, sobre desdobramento. Muito bom. E ele cita, ele tem um vídeo que ele fala sobre sobre o que aconteceu com os astronautas depois que todos aqueles que foram à Lua e aqueles que não foram, mas fizeram viagens espaciais. É muito interessante. Amanhã começa às 9 horas, né, Bernardo? Começa às 9 horas. Muito bom, eu vou acompanhar. É muito bom. Gente, eu estou me despedindo agora aqui. Eu vou participar de uma aula mais tarde. Viajar agora. Tá ótimo, Bernardo. Mas foi muito bom estar com vocês. E a gente vai combinando aí o tema para a próxima live. Tá bom? Boa noite a todos. Ok. Boa noite. Pois eu vou me despedir de vocês também. Se alguém quiser fazer outro comentário, mensagem final, o Heitor, o próprio Gregório aqui, o Luiz, viu? Fica à vontade, senão a gente fazer uma fecha. palhinha. Opa, beleza, Heitor. Vai lá, mande lá. Só agradecer aí a todos, pessoal. É sempre bom estar ouvindo sobre esse tema. Minha área é a área do direito, né? Então, um pouco distante, mas, assim, desde muito novo que eu pesquiso sobre essa área, que eu leio, que eu sempre estou procurando ter mais conhecimento. E foi muito boa a tua explanação, Miguel, sobre essa questão do Fran de Aquino. Eu não conhecia, não tinha ouvido falar. Não é uma coisa que, assim, você é acostumado a ouvir em sala de aula ou nos seus ambientes. Então, foi uma coisa que, para mim, foi muito legal, porque, assim, do nosso ponto de vista, é mais fácil você encontrar o quê? Você encontrar documentários, você encontrar sites falando tradicionais. Mas, por exemplo, um cara que é aqui do Maranhão, né? Como tu bem falou, a gente não tem conhecimento. Nordestino, a gente não tem conhecimento, né? Então, foi muito bom, queria te agradecer por isso. E que vou ler a obra, tentar entender, né? Mas... Leia, porque esse trabalho que eu compartilhei com vocês é a obra dele de divulgação dos artigos dele, entendeu? Então, assim, é para o público em geral, entendeu? Então, ele tentou ao máximo simplificar, mas você vê que mesmo esse trabalho dele, o simplificado, ainda traz uma matemáticazinha densa ali, viu? Porque certos termos também a gente não está acostumado, né, a ver. Mas que é tudo questão de progresso mesmo. Aos poucos a gente vai se familiarizando. Então, basicamente, minha mensagem é essa: agradecer e dizer para a gente continuar firme e continuar organizados, porque esse grupo aí, a tendência é só absorver mais conteúdo ainda. Valeu, galera. Boa noite a todos. Beleza, Heitor. Gregório, um questionamento, eu queria agradecer também. O Luiz, beleza, Luiz. Queria agradecer, eu soube de vocês aí naquela live com o professor Miranda, né? Inclusive, eu sou aqui de Pernambuco, e aí eu entrei no Zap aí de vocês e estou acompanhando. Eu gostei muito, assim, eu fiquei abismado com a quantidade de trabalho que tem aí desse professor Fran de Aquino no Google Acadêmico. Qual é o outro professor? É Laércio da Fonseca, É o professor Laércio da Fonseca. Só que ele é mais voltado para a ufologia, viu, Luiz? Para a ufologia e entra um pouco no campo da mística, mas ele é um professor de física, sabe? Ele tem uma formação em física e, inclusive, ele faz esse link, sabe, com o conteúdo que ele traz, né, da ufologia junto com o aspecto mais
mais físico-matemático, sabe? É interessante, você vai achar interessante também a teoria dele, como ele descreve matematicamente os fenômenos, bem interessante. Eu mesmo fico, até hoje eu ainda sou perplexo ainda com a teoria dele. O dos dois, né, o Franz de Aquino e o professor Laércio. Não concordo muito com algumas coisas que ele aborda, né, a maneira como ele aborda, até o fenômeno ufológico mesmo, algumas questões relacionadas com a espiritualidade, mas o aspecto físico mesmo é bem interessante. Beleza. Mais uma vez, parabéns aí, o conteúdo aí é excelente. E vai desculpando aí qualquer falha nossa. Agora o Gregório quer mostrar alguma coisa aí. A mensagem final, Gregório, você tem aí pra gente? Boa noite. Não, eu ia mostrar o livro do Laércio Fonseca, eu tenho ele aqui em casa. Eu não sei se dá para mostrar. Vai lá, tenta aí, mostra aí na tela aí. Vou tentar mostrar aqui, peraí. É esse aqui, ó. Será se é o física e espiritualidade? É física com espiritualidade, Eu sei qual é, eu tenho ele. É nesse livro aí que ele aborda. Dá pra ver. Eu tô vendo o título. Pronto. Fugiu agora. Só subir um pouquinho mais aí, pronto. Sobe pra ver o título. Sobe um pouquinho mais pra ver. Física quântica e espiritualidade, esse livro. Não deu pra ver ainda, não. Isso aí. É nele que ele aborda. Ele trata mais ou menos matematicamente a teoria dele. Ele coloca como no apêndice as equações. Miguel, eu vou tirar uma foto e vou colocar no grupo, viu? Pronto. Tá ótimo. Pois eu gostei muito. Gostei. Ei, Miguel? Bota no grupo, viu, Gregório? Vou botar no grupo. Eu vou querer, beleza. Pronto. Miguel? Oi, pode falar. Não, só para dizer que foi uma ótima palestra, gostei muito. Beleza, Vamos combinar a próxima depois. Ok. Lá no grupo, beleza. Lá no grupo eu vou colocar os links também a respeito de uma síntese que eu fiz das ideias que estão contidas aí, do Laércio da Fonseca. Inclusive é um sitezinho que eu criei, aí eu nunca mais alimentei ele com nenhum artigo, nada. Mas eu vou deixar o link lá para vocês verem, inclusive com uma explicação que eu acho bem, como é que eu digo, bem prática e bem firme a respeito de um aspecto da teoria do Einstein, que eu coloquei lá, né? Quando um objeto acelera, se cria massa ou não, né? Quando ele acelera. Então eu coloquei lá, eu vou disponibilizar o link também, vocês darem uma lida lá que faz muito sentido, né? Porque não há criação de massa. Não há essa criação de massa e nem é uma conversão direta de massa em energia e vice-versa, né? Porque o Einstein ele não traduz dessa forma a sua teoria. Tá a explicaçãozinha lá direitinho. Aí eu vou postar como link. Mas foi beleza, viu? Gostei demais também. E aí, como eu disse a vocês, numa próxima a gente pode aprofundar bem mais, viu? Tranquilo. Beleza, gente. Boa noite. Boa noite aí a vocês, viu?